Fala aí, rapaziada, tudo beleza? Então, estamos com mais um Drops Entre Vozes. Drops Entre Vozes para falar desse jogão, mas este jogão pelo Campeonato Brasileiro, que ocorre agora neste domingo, Inter e Flamengo, Flamengo e Inter, os líderes do campeonato. Bom, a gente está aqui, Leandro Bess, vocês conhecem bem, né? Estamos aqui também com ele, o Rafael, tá? Que é jornalista, radialista da Rádio Tupi, lá do Rio de Janeiro, tá? Cobre Flamengo, conhece tudo de Flamengo. Então, assim, ó, hoje a gente vai dissecar o adversário colorado, tá? Rafa, muito obrigado por ter aceito o nosso convite aí, cara. Prazerzão te ter conosco. Cara, deixa eu só pegar aqui, ó. Isso, eu tenho que sempre tirar o mute. Tu que tá com o mute aí, tu tem que tirar. Boa, garoto. Agora sim, salve, rapaziada. Alexandre Ernest e Leandro Bess. Primeiro, uma honra poder participar aqui, né, e falar para todos os colorados. E vamos falar muito de Flamengo, né, porque esse é um jogo que criou-se muita expectativa e, por que não, uma final antecipada, né, já que os dois estão empatados em número de pontos e o Flamengo pode aí, de repente, assumir a liderança. Não foi da última vez, deixou escapar no Maracanã, empate contra o Red Bull Bragantino, mas a gente está aqui para falar de Flamengo. O final, pelo menos, do primeiro turno, que seja, né, ô Bess? Que é esse o caráter do jogo, acho, né? Poxa, imagina esse jogo no retorno, se os dois estiverem pau a pau ainda, né? O que não vai ser? Uma pena só não tem torcida, né? Enfim, dá um grande abraço ao Rafael Melo, o Rafa, que vocês chama de Rafa, né? Com o Flamengo tem. Cara, eu tava vendo no YouTube ali, muitos vídeos do Rafa no YouTube, o cara muito legal, muito descontraído o papo dele. Rafa, eu ia te perguntar, já agradecendo a tua presença aqui com a gente, para esse jogo deste domingo, o Flamengo tem algumas dúvidas, mas tem já também desfalques confirmados, que a gente possa já ter certeza que não estarão em campo, além do Bruno Henrique, claro que está suspenso, ou ainda tem muito mistério aí, o pessoal pode ser uma surpresa de última hora? O elenco do Flamengo ganhou folga no dia de ontem, né, sexta-feira. Eles aproveitaram para dar uma passada na casa do Diego Ribas. Ontem teve o lançamento, né, de um filme do Diego, Mosaico, o título, que mostra toda a história de superação, desde quando ele tem uma lesão grave no jogo contra o Emelec, né, a entrada lá do jogador lá, e nem amarelo o jogador tomou, e aí ele conta essa trajetória em filme. Ficou bem legal, bem produzido, e quase o elenco inteiro esteve ontem na casa do meia Diego Ribas. Hoje o Flamengo, nesse momento, está realizando um treino no CT Jorge Elauninho Urubu, depois embarca para Porto Alegre. Já passo a programação do Flamengo aqui. Enfrenta o Inter domingo, fica segunda e terça treinando no CT do Grêmio, e de lá mesmo vai para Curitiba nesse primeiro jogo decisivo das oitavas de final, contra o Atlético Paranaense. Mas o Domi ainda tem algumas dúvidas, né? O Bruno Henrique tomou o terceiro cartão amarelo na goleada diante do Corinthians, 5-1, vai desfalcar o Flamengo contra o Inter. E também a questão do zagueiro Gustavo Henrique, né? Todo mundo se recorda que ele teve um problema no testículo. Eu confesso a você que eu já vi de tudo no futebol, menos isso. Ele estava com o calção lá cheio de sangue e tal, e aí realizou tratamento. A informação que eu tive é que ele viaja para Porto Alegre, mas segue como dúvida. O Natan, que não enfrentou o Junior Barranquilla, deve voltar aí à zaga titular. Os pontos que o Domi tem para trabalhar: um jogador para a posição do Bruno Henrique, já que o Bruno Henrique atua mais na ponta esquerda. O Vitinho entrou muito bem contra o Corinthians e ele encontrou uma nova posição para o Vitinho, né, que é atuando ali próximo da área, próximo do atacante Pedro, né, como um falso 9 ou um segundo atacante. E o Vitinho foi muito bem contra o Corinthians, deu mobilidade, inclusive para a galera que vinha de trás, armar jogadas, e foi decisivo no jogo contra o Corinthians. O Pedro deve voltar ao gol titular, ele que está vivendo uma fase incrível, 16 gols na temporada, empatou com o Gabigol que está um tempo parado aí, se tratando da lesão. Esse está fora contra o Inter, nem viaja, e o Pedro volta ao gol, ao time titular do Flamengo. Outras opções também: o Domi, vocês tiveram ciência que ele descansou
as principais peças no último jogo do Grupo A, né, o grupo do Flamengo da Libertadores, na vitória de 3-1 diante do Júnior Barranquilla no Maracanã. O Everton Ribeiro, o Arrascaeta está voltando, já vou falar desse jogador, mas os laterais, o Isla e o Felipe Luiz, descansaram. O próprio goleiro Hugo Souza, que hoje ganha um status de titular, com todo o imbróglio envolvendo o goleiro Diego Alves, no impasse da renovação. O Flamengo, existe uma incerteza na renovação hoje do Diego Alves. O goleiro está pedindo quase R$1 milhão por mês e 2 anos de contrato. E a diretoria do Flamengo não vai ceder. Isso, eles vão até o final. Enquanto isso, o Hugo Souza vai se destacando aí, o Neneca. Algumas oportunidades, a torcida abraçou o garoto e ele está com muita confiança. Não à toa que vem disputando aí bons jogos nessa sequência do Campeonato Brasileiro. E o meio-campo, nós teremos aí o retorno do Thiago Maia e o Gerson também, que está muito bem. Ontem criou-se uma expectativa da convocação dele, mas o Tite enumerou os seus motivos, levando apenas o Everton Ribeiro, que é outro que volta à equipe titular, e também o zagueiro Rodrigo Caio. Para o Tite levar o Rodrigo Caio, é porque o departamento médico do Flamengo já deu ok. Só lembrando que ele voltou da seleção lesionado, assim como o Arrascaeta na seleção uruguaia. O Arrascaeta, que foi eleito o melhor atleta uruguaio na temporada 2019-2020, o Arrascaeta atuando aqui no Brasil, muito feliz por essa questão da pandemia. Ele não viajou ao Uruguai para receber o prêmio, mas gravou lá um vídeo, e a expectativa que o Arrascaeta seja titular contra o Internacional, até porque ele participou de um jogo treino ontem contra o Sub-17 do Flamengo. O Flamengo principal, digamos assim, venceu por 5-0 com um gol de Arrascaeta, 2 gols do Pedro, um gol do Everton Ribeiro e um gol do Gerson. E são as únicas dúvidas aí na cabeça do Domi para esse confronto contra o Internacional, e aqui estão dizendo que é aquele chamado confronto de 6 pontos. É verdade, porque eu fico pensando, cara, tá nesse nível já, assim, de tu ver, olha o nível, né, dos desfalques e, ao mesmo tempo, o nível de reposições, né, que tu acabaste de falar. É incomparável, né? É incomparável com qualquer outro clube do Brasil. É um absurdo, né? Tirando a questão, assim, jornalística, né, mas também a questão da torcida, tu tem muito contato, assim, com a torcida, né? A torcida tá nessa vibe, assim, de tipo... não interessa quem vai, a gente tem reposição, no sentido assim de o grupo é tão bom de que, beleza, não joga o Bruno Henrique, mas vai jogar o Gerson, não joga o fulano, joga o Beltrano. É uma torcida tranquila hoje nesse sentido, ou como é que é a vibe aí? Muito tranquilo, Alexandre. Eu me recordo que há um tempo atrás, na primeira convocação do Rodrigo Caio e do Everton Ribeiro, na sequência, o Reinaldo Rueda convocou o Isla e o Arrascaeta foi chamado para a seleção uruguaia. Eu me recordo que eu fiz um vídeo assim: 4 desfalques, preocupação no Flamengo. E aí eu enumerei os atletas com as suas respectivas seleções e a maioria comentando: que desfalque nada, coloca a base. Que desfalque nada, coloca os atletas, os suplentes, digamos assim, porque hoje o Flamengo tem 3 times aqui. Tem o principal, né, aquele time cascudo, que venceu o Brasileirão e a Libertadores no ano passado. Tem os reservas, né, aqueles que chegaram, o Thiago Maia, o Gerson, o Pedro, o Michael. Olha o nível de reservas do Flamengo. E aí a torcida fala que tem um terceiro time agora, que é o time da base. É o Hugo Souza, que surgiu agora para o futebol e chegou com tudo. É o Natan, que é um grande zagueiro, lembra muito a carreira do Aldair, né, quando ele começou no futebol. Lembra muito também o zagueiro Juan, do próprio Flamengo, né, que foi aí para o futebol mundial. O Ramon, que é um lateral esquerdo também, e está sendo trabalhado para ser o reserva de imediato do Felipe Luiz. Ramon foi convocado para a seleção sub-20 do técnico André Jardine. Contra o Júnior Barranquilla entrou um garoto chamado João Gomes, um garoto muito bom de bola, volante, 19 anos, já foi convocado para a seleção do André Jardine, também se juntou ao Ramon, porque o Vasco não liberou 3 jogadores.
e aí o técnico da seleção sub-20 teve que chamar o menino, o João Gomes. O Flamengo tem também um garoto, Guilherme Bala, que enfrentou o Palmeiras naquele jogo que o Flamengo estava todo desfigurado, né? Pediu o adiamento da partida, a anulação, justiça entra, justiça... E aí, Guilherme Bala jogou muita bola também, só que se machucou. Então o Flamengo está muito bem servido de jovens. Ainda tem o Lincoln, né, que é um jovem, muitos acham que ele é veterano, pelo tempo que ele está no time principal do Flamengo, desde 2018. Mas o Lincoln é um outro problema, ele queimou muita etapa no Flamengo, e o Lincoln é um jovem 19, ainda. Né? Ele está com 19 anos o Lincoln, e agora é que parece que o Domi encontrou a posição dele, mas assim, ainda falta um pouquinho de confiança para o Lincoln, a confiança que faltava para o Vitinho, que também está no Flamengo desde 2018, mas que agora está se soltando. Uhum. A gente vai aproveitar, Obes e Rafa, que a gente tem uma parceria aqui com o Stat Inter, tá? Que é um arroba Stat Inter no Twitter, tá? Guilherme Funchal teve conosco aqui também, já várias vezes também, não só nas questões do cardio, mas numa última live aqui, ó, o Guilherme, ele faz todo o trabalho de estatística para nós aqui do adversário do Inter, tá? E como tu estava falando bastante da escalação e tal, né, de quem entra, quem sai, esse aqui é um card muito bom, ó, porque o que ele faz? Ele disseca ali, ó, por exemplo, ó, os últimos 5 jogos do brasileiro do Flamengo no Brasileirão, tá? São 4 vitórias e 1 empate, tá? Em 17 jogos do Brasileirão tem 10 vitórias, 4 empates e 3 derrotas, sendo 6 vitórias fora de casa. Ó, isso aí que o Inter tem que ficar muito atento, porque o Flamengo é um time que também ganha mais, ó, tu vê, se tu pegar e comparar com os jogos de casa ali, ó, são 4 vitórias e 6 fora. Né? E um time que, obviamente, faz muito gol, né? Se eu não me engano, é o segundo melhor ataque do Brasileirão. 30 gols pró, 19 contra, né? E provavelmente o Domenech vai vir com o Hugo, Isla, Tuller, Natan, Felipe Luiz, Thiago Maia, Gerson, o Everton Ribeiro, né? Convocado para a seleção brasileira, o Arrascaeta, que eu também já nem dava mais. Ontem mesmo, quando a gente conversou com o Theo Benjamin, eu já acreditava que o Arrascaeta estava de volta, né? Já tinha informação essa que tu tinha trazido, Rafa, que tu trouxe agora também desse time, desse amistoso aí com o time sub-17. Daí o Vitinho, que a gente conhece bem, né? Tomara que não role uma lei do ex. E o Pedro, com a 2-3-1. É por aí, né, Rafael? Por aí. Por aí. Por aí. Eu acho que vai ser essa a escalação do Domi, né? O retorno dos principais jogadores que não atuaram contra o Júnior Barranquilla. E um dado importante, um dado curioso, é que o Flamengo não perde há 10 jogos. É a maior série invicta da temporada de 2020, né? O Inter tá 7, Flamengo, né? E o Flamengo perdeu no início do ano, teve o Campeonato Carioca aqui, o Flamengo perdeu. Não era o Jorge Jesus. Intervém de derrota. O Inter vem de derrota. Ah, não, o Inter estava 7, perdão, é verdade, perdão, desculpa. E aí, o Flamengo está com essa série aí de 10 jogos invictos. O curioso é que há uns 3 ou 4 jogos atrás, o Domi estava muito balançado no cargo. A pressão externa e não interna, né? A diretoria estava blindando o trabalho do Domi, mas a torcida não estava aprovando o trabalho dele. E aí colocaram vários motivos, e a gente sempre defendeu a tese das adversidades e o ano atípico que o Flamengo enfrenta, né? Teve um período que tinham 19 atletas que testaram positivo. O jogo lá contra o Del Valle, você vê que a situação do Flamengo começou depois da derrota, a goleada de 5-0 para o Del Valle, na fase de grupos da Libertadores da América. E foi a maior goleada do Flamengo em Libertadores. Ali foi um vexame, teve a coletiva do Marcos Braz, e ele tentou explicar alguns fatos. O certo é que o divisor de águas foi o jogo após a goleada contra o Júnior Barranquilla, não, o Barcelona de Guayaquil,
lá no Equador, que o Flamengo todo remodelado ainda, os jogadores comprometidos, porque é uma doença que deixa sequela, e aí o Flamengo, aos trancos e barrancos, sem perna, na raça, na alma, conseguiu vencer por 2-1. Ali foi o divisor de águas, assim como o Emelec, no ano passado, foi o divisor de Jorge Jesus. Jorge Jesus, quando chega ao Flamengo, ele é eliminado da Copa do Brasil pelo Atlético Paranaense, empate lá em Curitiba, empate aqui no Maracanã, é eliminado nos pênaltis. Depois tem esse jogo lá contra o Emelec, que ele inventa tudo, coloca o Rafinha na ponta direita, pega o atacante e bota na zaga, e aí ele toma de 2. A sorte é que ele consegue recuperar no Maracanã, devolve os 2-0, vence nos pênaltis, e aí teve aquela trajetória fantástica. E só lembrando agora, saindo um pouquinho de Campeonato Brasileiro, dando uma pincelada na Libertadores, poderemos ter Flamengo e Inter novamente nas quartas de final. Sim. Uma pergunta para o Rafa, por favor. Enfim, podemos ter a lei do ex neste domingo aqui no Beira-Rio, né? O Vitinho teve uma boa passagem por aqui, mas o Vitinho que a gente conheceu aqui, Rafa, era o seguinte: passava metade do tempo em campo, focado e marcando gols, e a outra metade vivia no mundo da lua, totalmente desconcentrado, fora do jogo, sumidaço, assim, parecia que estava na Vitolândia. Como é que é o Vitinho do Flamengo atualmente? Bom, até os 2 últimos jogos, o Vitinho era isso aí que você falou. Aqui, não era diferente disso, não mudava nada. O Vitinho entrava em campo no mundo da lua. E a torcida do Flamengo cobrava muito, né? E aí veio a pandemia, teve a paralisação do futebol, e quando retornou sem torcida. E o Vitinho continua. O Vitinho está desde 2018 no Flamengo, foi uma das maiores contratações em termos de valores da antiga gestão. E não deu muito resultado, pelo menos até agora. E a torcida está entendendo, está dando essa confiança para ele, porque ele vem bem, vem de jogos recentes, né, que ele fez bem com a camisa do Flamengo, e a torcida, se teve essa paciência até agora com o Vitinho, por que não ter mais um pouco? O mesmo está acontecendo com o Michael. Até agora, não conseguiu se encontrar no time do Flamengo desde que saiu do Goiás, né? Veio com status aí de revelação do Campeonato Brasileiro 2019, mas até agora não consegue. Você falou aí de lei do ex, né, do Vitinho, que passou aí pelo Internacional, eu já não posso dizer o mesmo do Rodinei, né, devido à cláusula de contrato. E isso gerou aqui um fato curioso. Graças a Deus tem essa cláusula, Rafa. Graças a Deus. Aqui no Rio, só para vocês terem uma noção, aqui no Rio a torcida quer matar quem fez essa cláusula aí. Nós agradecemos de coração essa cláusula, viu? O homem não joga absolutamente nada, cara. Que coisa impressionante. Que jogador fraco. O Bess brincou ontem, né? Que o Rodinei não jogar o Rodinei não jogar é desfalque para o Flamengo, né? Claro, sem dúvida, sem dúvida. Que olha, vou te contar. Mas deixa eu te mostrar o seguinte, ó, tem o segundo card aqui, ó, que é o de olho no adversário, tá? As estatísticas do Flamengo são impressionantes, né, cara? Tem a melhor campanha fora de casa, como a gente tinha apontado antes ali. São 19 pontos em 27 possíveis, o Inter deve ficar muito ligado, né? Tem o menor XG por chute sofrido, né? Ou seja, os adversários eles criam poucas chances claras de gol, né? E ele tomou gol em 14 dos 17 jogos do Brasileirão, mas também marcou em 14 jogos, né? Tipo, é aquela coisa. Eu às vezes acho até que parece um estilo meio semelhante, assim, pelo menos na questão de... o Kudê sempre diz, né? Eu prefiro ganhar de 4-3, de 5-4 e tal, do que ganhar de 1-0. Eu não sei se ele vai conseguir meter 5 e tomar 4 do Flamengo, enfim, mas para mim, hoje, 0,5-0, no domingo, no caso, né? Já estaria 0,5-0, já estaria bom. Tá? As fragilidades do Flamengo é o seguinte, ó. Tem tomado muitos gols a partir de falhas de encaixe nos contra-ataques, tá? E aí ele tem tido problema também nas bolas aéreas defensivas. Já como destaque, né, cara, entre inúmeros destaques, tem a procura constante, né, por abrir o adversário, né, e buscar amplitude para atacar no corredor central, principalmente. E gosta de ter a posse de bola para não deixar o adversário jogar. Esse é o segundo card do Stat Inter.
Essa questão também, né, de não deixar o adversário jogar, deve ser difícil, né, o Rafa, tendo Gerson, tendo Diego, tendo Everton Ribeiro, deve ser difícil ter a bola com esses caras, né? Rapaz, é realmente um elenco muito qualificado, né? E um meio-campo que acostumado a jogar junto, né? Agora chegou aí o Thiago Maia para não somar, mas multiplicar. E o Thiago Maia está ganhando a posição do Arão, hein? Foi assim no último jogo contra o Corinthians, né? O Arão foi reserva, o Arão que foi a sensação na mão de Jorge Jesus, hoje reserva com o Domi para a entrada de Thiago Maia ali ao lado do Gerson. E você vê, aquele jogo foi 5-1, né, na Neoquímica Arena. Foi a maior goleada que o Corinthians sofreu lá. E nós estávamos sem o Arrascaeta, nós estávamos sem o Gabigol, né, vários jogadores não estavam naquela oportunidade, e o Arrascaeta voltando contra o Internacional, o Arrascaeta quer jogo, quer mostrar serviço, quer mostrar trabalho, porque o Domi, com ele, não joga quem tem nome, não. Joga quem tá bem, quem treina bem, né, porque ele sabe que ele pode ter peças, ele pode contar com vários jogadores. Recentemente ele deu uma entrevista que vai utilizar muito a base, 60% ele vai utilizar a base no time dele. E foi assim por onde passou, né, com o Pepe Guardiola. No Bayern de Munique revelou grandes craques, no Barcelona revelou grandes craques, no Manchester City também revelou grandes craques. Agora, nessa arte que vocês colocaram aí, chama a atenção dois fatores. O primeiro, porque o Flamengo tem tomado muitos gols a partir de falha de encaixe nos contra-ataques. Porque o Domi, quando chegou no Flamengo, ele veio com a situação chamada a seguinte: o esquema tem que ser posicional, né? O jogador em cada posição, respeitando a posição. E até o jogador entender uma nova filosofia de um técnico estrangeiro que chega com o campeonato rolando, jogo quase todo dia, por exemplo, o Flamengo entrou em campo aí em 48 horas, né, enfrentou aí o Goiás, depois enfrentou o Red Bull Bragantino. Então, leva um tempo para o jogador assimilar essa filosofia de trabalho do técnico catalão. E, às vezes, nessa questão posicional, pega um time que tem um contra-ataque rápido e aí o Flamengo acaba levando o gol. Está sofrendo gols em muitos jogos. Agora, eu peço só que você repita a arte para eu também trazer um outro ponto interessante. Aqui, ó. Tem a melhor campanha fora de casa, com 19 pontos em 27 possíveis. Ok. O Flamengo é o melhor visitante. Sabe por quê, meus amigos? O gramado. O gramado tem sido um diferencial do Flamengo. Por que ele atua melhor fora de casa? Porque a verdade é que o Maracanã não está com gramado 100%. No Maracanã, dois clubes utilizam, o Flamengo e o Fluminense. Então são vários jogos. Eu conversei muito com a administração do Maracanã ontem e eles me passaram o seguinte: só na última semana, o estádio, o Maracanã, nós tivemos 6 jogos, e aí não tem gramado que aguente. Uhum. E aí, o que acontece? O Flamengo jogou no estádio Pituaçu, meteu 5 no Bahia, gramado tranquilo. Jogou na Vila Belmiro, eu estive lá, o gramado do Santos impecável. Agora, Neoquímica Arena, o gramado da Neoquímica Arena está tão perfeito que o Domi e a comissão técnica, antes do jogo começar, antes da bola rolar, eles se abaixaram, colocaram a mão no gramado, espantados. Gente, será que isso é real? Parecia que o Flamengo estava na Europa, né? Pela diferença entre o gramado da Neoquímica Arena e o gramado do Maracanã. Anos-luz de diferença. A empresa que administra o gramado realizou a troca total da grama, mas pediu um tempo. Disse que isso não é assim, vai levar alguns meses e tudo mais. E entra esse ponto-chave, porque o gramado do Beira-Rio é um gramado que está em perfeita condição. Eu não sei se eu estou falando alguma besteira, me corrija se eu estiver errado, mas vendo os jogos do Inter pela TV, nitidamente a gente, acompanhando os jogos, a gente vê que o gramado está legal. Não pode comparar com o gramado do Maracanã. Por isso, o Flamengo tem sido o melhor visitante do Campeonato Brasileiro, porque, tirando o Maracanã, só tem gramado bom aí no Brasil. E a gente não sabe o que acontece aqui no Rio de Janeiro, não sei se o número de jogos, 2 clubes, você imagina, se na Beira-Rio, Grêmio e Inter jogassem aí durante a semana, se fosse um estádio só para os dois,
seria mais difícil, mais complicado. E a gente está dando aí esse voto de confiança à galera lá que administra o Maracanã. Não aqui no Rio Grande do Sul, eu tenho plena certeza que se for botar entre os top 3 do Brasil, olha, eu acho que o estádio do Inter, o gramado do Inter, entraria certo entre um deles, assim, porque o gramado do Beira-Rio é muito bom, mas muito bom mesmo, assim. Deixa eu fazer o seguinte, botar esse último card. É óbvio, né, que tem o Arrascaeta, tem inúmeras pessoas, né, inúmeros jogadores para a gente falar, mas o Stat Inter destacou esse aqui, olho nele, o Pedro, tá? Que assumiu de vez o protagonismo do Flamengo a partir da lesão do Gabigol, tá? Tem 8 gols no Brasileirão, tá? E média de uma bola na rede a cada 105 minutos. É o artilheiro rubro-negro no Brasileirão. O Inter costuma ter problemas com centroavantes adversários, então terá que vigiar Pedro de perto para não ser castigado. E me corrija se eu estiver errado, mas o último jogo agora foi 5-0 no Corinthians, né? É isso? 5-1 no Corinthians, né? E o Pedro não marcou gol, né? O Pedro marcou o primeiro gol, só que estava impedido, a bola tinha saído. Estava impedido. Então, olha pela estatística, hein? Ele faz um gol a cada 100. Ele vem com uma zaga modificada, né? Exatamente. Uma zaga modificada que ele faz, vou botar até o card de novo aqui, Ele faz um gol a cada 105 minutos, tá? Então ele jogou 90 minutos agora contra o Corinthians. Então vocês imaginam, a estatística tá do lado do Pedro, né? Tem que mesmo. E o Bez lembrou bem, né? Dessa questão de a zaga, né? Não é o Cuesta, que por um lado até é bom, porque o Cuesta tá suspenso, né? Por um lado até é bom, o Cuesta não tá numa boa fase e tal, mas é uma zaga descaracterizada. Provavelmente vai ser Zé Gabriel e Moledo, né? Mas então, de olho no Pedro, né, o Rafa? É verdade, Pedro está vivendo uma fase incrível, né? Desde que saiu da Fiorentina e veio para o Flamengo, ele é rubro-negro, ele não esconde isso de ninguém, e está em lua de mel, né? Está em lua de mel com a torcida, está em lua de mel com as redes, os números são incríveis, a estatística fala, né? Os números estão aí, que ele hoje está melhor do que o Gabigol na temporada 2020, ele precisa de menos minutos em campo para marcar. Ele igualou o número de gols na temporada junto com o Gabigol, né? Os dois com 16 gols. Ele hoje é o artilheiro do Flamengo no Campeonato Brasileiro, com 8 gols. E ontem nós tivemos a informação que a comissão técnica da Seleção Brasileira está de olho em Pedro. E certamente será convocado aí nas próximas do Tite, mas realmente é uma fase incrível, a torcida está confiante no futebol do Pedro. Aqui a gente fez a plaquinha, né? Hoje tem gol do Gabigol. A plaquinha hoje é diferente. Hoje tem gol do Pedro. E deve ser o cheque em branco, né? Deve ser também um dos próximos aí a ser vendido também. Provavelmente, porque é óbvio que a Europa deve estar de olho já. O Pedro ele não é jogador do Flamengo. Isso. O Pedro é jogador da Fiorentina, está emprestado. Fiorentina ainda, claro, da Fiorentina. E até um fato curioso, né? Porque ele está emprestado ao Flamengo até dezembro de 2020. O Flamengo já começou a conversar com a Fiorentina, porque o primeiro passo do Flamengo é tentar estender esse empréstimo até o fim da temporada, que encerra em fevereiro de 2021. Feito isso, o Flamengo vai tentar comprar junto à Fiorentina no ano que vem. E aí depende de vários fatores, a questão do euro, né? Porque não é o euro fixado. Com o Gabigol, né, Rafa? Exatamente. E o Flamengo não vai se lançar ao mercado de transferência, ao mercado da bola, enquanto não resolver a situação de Pedro e Thiago Maia. O Flamengo quer comprar esses dois atletas, fazer caixa para depois contratar uma posição ou outra. Mas as prioridades do Flamengo são essas, Pedro e Thiago Maia. Aí nesse ponto tu vê a diferença do Flamengo para todo o resto do Brasil, né? Vamos falar do Inter especificamente. Enquanto o Flamengo vai buscar o Thiago, busca o Pedro, o Inter precisa ir aqui no Uruguai e na Argentina buscar caras que estão sem clube, como o Leandro Fernandes
e como o Abel Hernandes, né? É uma diferença brutal nesse ponto, não tem nem como comparar. Então, mais uma prova que o Tchatcho está fazendo um milagre com esse time que tem na mão. É verdade. E o bom, então tá, né, cara? Eu acho que é por aí. Foi muito legal conversar contigo aí, Rafael. O Inter também. O Inter tem esse desfalque aí do Rodinei, né? Não sei para quem, se o desfalque é pro Inter, se é pro Flamengo. Flamengo, né? Tem o desfalque do Rodinei, tem o desfalque do Cuesta, mas ao mesmo tempo tá pintando aí a possibilidade de o Heitor assumir a lateral direita, até porque, né, tá recuperado e tal, estava treinando. E a expectativa de repente, o Bosquilha também vira compor. Na verdade, né? Isso, vira compor a linha de 3 ali, né? Então, provável escalação do Inter, tá? A escalação é provável. A gente costuma cravar aqui, Rafa, a escalação, mas então a gente gosta de dizer que é provável para não criar uma expectativa falsa em cima, principalmente do Bosquilha, tá? Então, é Marcelo Lomba, Heitor, Moledo, Zé Gabriel e Moisés, Lindoso, tá? Patrick, Edenilson. Daí, essa aqui fica a dúvida, né? Se vai ser nessa linha que fica a dúvida. Lindoso, Patrick, Edenilson, se vai vir o Marcos Guilherme ou se vai vir o Bosquilha, tá? E daí o Thiago Galhardo e o Abel Hernandes. Essa deve ser a escalação do Inter agora para encarar o Flamengo neste domingo. Tá? Cruzada, hoje, sábado, bom, a gente decidiu botar esse vídeo aqui para a gente entrar no clima do jogo de amanhã, né? Amanhã, domingo, né? Então é o seguinte, amanhã, domingo, antes do jogo tem no canal do Colarzinho, né? Tá acostumado ali, tem a live que ele faz de pré-jogo para falar sobre a escalação e tal. Tem o nosso jogo, se você é membro do canal, se você ainda não é também, tá? No meio do jogo, no intervalo VDG, tá? O intervalo VDG é só para membro, é exclusivo. A gente faz uma live ali de 15 minutos para falar como é que foi o primeiro tempo, o que pode melhorar para o segundo, como é que foi o chat, como é que foram os jogadores e tal. Te inscreve ali, seja membro, R$ 7,99 por mês, uma barbada, tá? E depois, acabou o jogo, a gente está junto, né, meu parceiro? Mais 45, Nela Tix, se a gente vai passar raiva junto, se a gente vai vibrar junto com a boa atuação do Inter, vitória, enfim. Aí a gente vai saber a partir do jogo. Rafa, mais uma vez, cara, muito obrigado aí pela tua presença, pela tua participação, tá? E conta conosco aí com o que tu precisares aí também, tá? Do Inter, aí, qualquer novidade aí que tu venha a precisar, beleza? Valeu, eu quero agradecer aí o carinho de vocês, fui aí no Beira-Rio ano passado, pô, me amarrei, cara, a torcida tratou a gente muito bem, fizeram até um corredor, né, assim, dentro já do estádio, a gente passou pelo meio, a torcida do Flamengo, eu fui como torcedor nessa oportunidade, e eu só tenho a agradecer o carinho de vocês, se precisar, pode contar comigo aqui do Rio de Janeiro. Agora eu queria fazer um pedido para vocês, não sei se vocês vão conseguir atender. Vai lá. Não tem como deixar o Thiago Galhardo para descansar esse jogo de domingo, não, para ele entrar no próximo jogo voando. Não, deixa quieto. É o nosso Gabigol. Deixa o nosso Thiago Galhardo aí, cara, porque assim, a gente já tem pouquinho, cara. Vocês têm tantos, cara, não te preocupa com o Thiago Galhardo. O cara é um artilheiro, pô. O cara é um artilheiro, tem que se preocupar, né? Tá certo. Show de bola. Gurizada, mais uma vez, obrigado pela paciência. Beijo, um abração, a gente se fala amanhã. Obrigado pela paciência de vocês, obrigado pela audiência de vocês e a gente, se fala. Tchau!